Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Hoje é quinta-feira é dia de estarmos por aqui com o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, é o No Divan da Rede. Doutor Egnaldo Pinheiro é um psicólogo clínico, pastor, né? E toda quinta-feira, eu vou dizer assim, ele investe este tempo no reino de Deus e está aqui com a gente, né? Sempre falando os principais assuntos, sempre é algum transtorno, né? Que agora tem mais transtorno do que nunca, né? As pessoas estão conseguindo, na verdade, nem que agora tem, é que agora conseguiram destrinchar, vamos dizer assim, né, doutor Egnaldo? Bom dia, querido. Bom dia, pastor Elber, bom dia, Van, tudo bom? Que bom que você está aqui com a gente, né? E, pastor Elber, é justamente isso, sempre os diagnósticos a gente não toma conhecimento, né? Uhum. Mas quando você vai para fazer uma avaliação clínica, precisa do diagnóstico, precisa de orientação. Então, hoje, pela mídia, é divulgado mais, vamos dizer assim. Hoje temos mais conhecimentos porque a gente tem mais acesso às informações e isso é muito importante para nós, tá? Muito bem. E hoje, gente, hoje é quinta-feira, né? Claro, então a gente está aqui já com o doutor Egnaldo. Quero dizer para você que está aí ouvindo a gente, 11-930-030316, esse é o telefone para perguntas, é o WhatsApp, né? Você vai mandar pergunta gravada por escrito, então 11-930-030316, esse é o nosso WhatsApp. Se você estiver ouvindo a gente pelo aplicativo, na hora que você abrir o aplicativo tem o ícone do WhatsApp, é só você clicar em cima e aí lá você já cai aqui dentro e pode disparar aí o teu recadinho pra gente, né? Então, você pode fazer perguntas, você pode fazer algum tipo de contribuição, porque a gente vai continuar falando, né? Sobre o TEA, o transtorno de espectro autista, e já estamos aí na terceira semana, só que hoje, conforme anunciado, temos convidado ilustre, ou convidada, né? Convidada ilustre, e está aqui com a gente, ela que vai participar e vai dizer por que ela vai participar também, né? Por que o doutor Egnaldo pensou em trazê-la, né? Porque, bom, enfim, eu vou deixar eles falarem, né? Não vou dar spoiler do negócio, não. Ô, Van, bom dia, querida, tudo bem? Bom dia, Rede 316! Não é segundou, quintou! Quintou, né? Meu Deus do céu! Quintou, e aí, você tá bem? Olha eu aqui de novo essa semana, gente, não enjoaram de mim não, eu sou legal. E aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Ai, tudo tranquilo como um grilo, né? Eita, agitado assim, né? Aquele grilinho que gosta de cantar o dia todo. Meu Deus do céu. Pois é, uma honra poder estar aqui falando sobre essa temática que muitas vezes é vista de uma maneira tão distorcida do que Deus enxerga na vida da gente. Sim. É interessante que a nomenclatura já posta, né, para todos nós que está dentro também do DSM e dentro do CID, transtorno do espectro autista. Eu, em algumas oportunidades que tenho de falar um pouquinho sobre isso, e depois o pastor Egnaldo explica por que eu aqui, tá? Mas eu quero falar sobre a questão transtorno. Eu sou uma pessoa que estou dentro do espectro do autismo, porém, eu não vivo o transtorno do espectro do autista todos os dias. Porque o Deus que me criou, que me idealizou, Ele me ama, é um Deus amoroso, bondoso, perfeito em todas as suas obras. Não falo isso da minha boca, falo isso porque a própria palavra dele diz isso para mim. Então, esse Deus que eu sirvo e que eu a cada dia busco conhecer um pouco mais, ele não é um Deus cruel que me fez para viver transtornos. Mas se eu não conheço a realidade da preciosidade da criação que ele fez, eu começo a viver de acordo com imposições sociais que estão ao meu redor, e aí sim, eu vivo desregulações e acabo
me encaixando nesse significado chamado transtorno, entende? Então, eu creio que esse momento que a gente vai passar aqui, trocando alguns conhecimentos, algumas experiências, testemunhando, tem o intuito do céu de mostrar para você que não conhece essa visão bíblica sobre essa diversidade neurológica, que não é para o mal, mas para uma finalidade abençoadora, porque Deus fez tudo para a glória dele. Mas aí a gente vai conversar melhor sobre isso. É um prazer, uma honra. Muito obrigado, pastor Ignaldo, ser escolhida para compartilhar um pouquinho do que eu vivo e do que eu pesquisei, porque sou dessas quando entra em hiperfoco sobre o espectro autista. Obrigado, irmã Van. E, pastor Elber, é justamente isso que eu estava falando, né, que a gente tem trazido aqui quando apresentamos a informação, né, a pesquisa sobre o transtorno. E é interessante, e desculpa, irmã Van, eu falar interessante, meu líder, meu professor, né, na faculdade, ele fala, na pós-graduação, ele falava assim, temos que ter um olhar curioso, né? Eu falo interessante, mas seria esse curioso em observar também que a gente olha o rótulo e não é o transtorno. Eu gostei muito da sua palavra inicial, né? Eu não vivo o transtorno porque é uma condição, até mesmo o DSM vai mostrar que é uma condição e eu não posso viver dentro daquela caixinha que os outros ficam colocando e tentando me limitar como transtorno, tendo ideia de doença, que não é isso como vimos explicando sobre este momento aí, pastor El. Muito bem. Então, gente, desde a semana passada, tem 2 semanas, já essa é a 3ª semana, né, que nós estamos conversando sobre esse assunto, aprendendo um pouco mais, né, sobre esse transtorno e hoje, como nós já apresentamos aqui, trouxemos a Van. A Van, o ano passado, ela descobriu, né, que faz parte, vamos dizer assim, das pessoas, dessa, né, condição. Dessa condição. Obrigado, doutor Ignaldo. Então ela faz parte hoje dessa condição e tal. E a Van, assim, eu vou focar, viu, doutor Ignaldo, assim, as perguntas para a Van, até por questão de curiosidade e aprendizado mesmo. E a primeira pergunta, Van, que eu gostaria de fazer para você é: por que, ou melhor, como que você foi? Porque assim, quem não entende, quem não conhece, quem não estuda sobre o assunto, pra gente a Van é uma pessoa que não apresenta assim nenhuma, vamos dizer, eu pelo menos conversando um pouquinho com ela e convivendo um pouquinho com ela, ela não apresenta nenhum diagnóstico, vamos dizer assim, doutor Ignaldo? Seria um diagnóstico? Seria aquele diagnóstico visível, curiosidade nossa, né? Geralmente a gente olha para a pessoa e quer que a pessoa, no seu semblante, sua forma de ser, apresente algo que eu vou falar assim, olha, tem um probleminha ali, né? Exatamente. E esse é o ponto, doutor Ignaldo, que eu quero chegar, porque assim, Van, como é que você descobriu, né, que você fazia parte, vamos dizer assim, desse grupo, né? O que te levou a pesquisar, o que você sentia diferente, né? Porque assim, até então, a gente vê ela falando e tal, ó, gente, eu faço parte disso, daquilo, e a gente fica olhando assim, cara, engraçado, né? A gente não percebe que tem alguma alteração, né? Mas tem, né? Porque aí, claro, ela foi com especialistas. E antes de você me responder isso aí, Ivan, eu queria que mais uma vez você falasse sobre esses, eu não sei se é crachá que tá no teu pescoço, mas ela tá ali com essas fitas identificativas, né, de pessoas e tal, e ela tá aí com a fita que tem o girassol e a outra que tem o quebra-cabeça, né? E aí você explica uma e explica a outra também, Ivan, por favor. Peraí, qual primeiro? Você quer que primeiro fale sobre isso aqui, né? Isso, fala sobre isso e depois como é que você descobriu que fazia parte desse grupo. Primeiro vou falar sobre os colares de identificação. Por quê? Como você mesmo começou a falar, pastor Welber, a gente não tem cara, né? Autismo não tem cara, né? Tem uma música da Cristina Mel que eu acho muito fofa. Fala, autista não tem cara de autista, mas tem algumas características que a gente compreende
respeita e inclui e tem empatia. Muito legal essa música. Depois, Luiz, procura pra gente essa música que eu acho que podia fechar o quadro com essa musiquinha da Cristina Mel sobre o autismo. Mas, por não ter cara, a gente não consegue ser identificado. Mas as características, elas aparecem, principalmente quando estamos em crise, né? E a gente depois pode falar um pouco sobre as crises sensoriais, principalmente, e as reações, alguns comportamentos, que é uma das coisas que caracterizam o autista, que são os comportamentos repetitivos e restritos. Então você vê às vezes uma pessoa batendo a perna, uma pessoa se balançando, acha esquisito, mas ela não tem cara de nada. E se ela tiver com um colar de identificação, você já percebe que ela pode ter alguma coisa. Por que eu digo percebe que ela pode ter alguma coisa? O colar do quebra-cabeça, que é esse aqui que eu estou mostrando, ele é exclusivo para as pessoas do espectro autista. Agora, esse aqui, que é o colar do girassol, ele é mais abrangente, ele pega todas as pessoas com deficiências ocultas, surdez, deficiência intelectual, né? TDAH também pode usar e deve usar. Então, são sinalizadores para que nós possamos compreender. Veja, são sinalizadores para a compreensão do comportamento daquela pessoa e não para rotular as dificuldades daquela pessoa. Então, assim, são colares de identificação para que, inclusive, você possa trazer socorro. Nós, como igreja, né, estamos aqui para trazer socorro para todos que estão à nossa volta, que precisam de ajuda. Porque é assim que a gente demonstra o nosso amor a Cristo, né? Se você me ama, Pedro, cuida das minhas ovelhas, presta socorro a elas, abençoe elas, né? Alimente. Se você estiver cuidando daqueles que batem à sua porta pedindo ajuda, você está cuidando de mim, fazendo por mim. É o que Jesus disse, né? O que tem nesse crachá? Porque não é bem um crachá, é mais um cartão de identificação, que você pode fazer de maneira particular, mas que quando você entra dentro, fecha o diagnóstico, essa documentação ela é ajuntada e é levada para um sistema federal, onde é contabilizada a comunidade autista, e lá você recebe uma nova identificação, uma nova identidade. Eu não tenho ainda a minha em mãos, porque é um processo muito específico, não é feito de qualquer jeito. Você tem que mandar um laudo. O laudo é feito, mas a gente vai falar sobre o diagnóstico também, mas tem que ter uma assinatura específica de uma determinada especialização. Não é qualquer médico que assina o diagnóstico de autista. E aí essa documentação é enviada para o sistema federal, junto, por exemplo, que é o que está faltando de mim, com a tipagem sanguínea. E então eles agrupam tudo isso e fazem uma nova identidade mesmo, um RG novo, dizendo que eu sou uma pessoa autista. Mas em alguns casos, por exemplo, algumas prioridades, elas necessitam que você apresente o laudo diagnóstico. Não é em todo lugar, mas em alguns exigem, por exemplo, nos aeroportos, para que você tenha prioridade de acesso aos aviões e outras questões, né? E aí, nesse aqui particular, você pode, inclusive, por exemplo, o meu aqui na frente tem a minha foto, tem escrito bem grande, autista, aí tem o código de identificação de diagnóstico, que é o CID, e atrás tem algumas informações importantes, caso eu entre em crise e venha a apagar, meltdown e shutdown, a gente pode falar sobre isso também. Aqui atrás vem com o meu número de identidade, vem com o nome da minha filiação, né, meus pais. Tem um contato de emergência, que no meu caso aqui está o número de celular do meu marido. E embaixo tem um QR Code com o meu laudo. Tá vendo? Uhum. E aí, precisando, a pessoa põe a câmera aqui e vai abrir o PDF dizendo: Vanessa Gomes da Silva, 42 anos, atesto para fins de direito prioritário que, segundo a lei federal, tarará, 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 ela encontra-se dentro do espectro do autismo, necessitando de suporte para isso, tendo dificuldades com isso, tudo isso vai escrito ali no laudo. E aí valida o que você está dizendo. Então, assim, não é só um cordãozinho que você fica andando por aí. Em alguns casos é necessário apresentar e as pessoas, inclusive, exigem um laudo. Não é em todo lugar.
mas em alguns exigem o laudo e aí você já tem ele aqui. Então, esse particular, você pode fazer com esse recurso. Agora, o federal oferece, depois que você faz todo esse processo, o governo federal oferece essa identificação que você pode também botar naquele plastiquinho de crachá e pendurar no seu colar de identificação. Muito bem. E aí a pergunta foi, que característica que você identificou, que você foi atrás desse negócio, Ivan? Que você foi atrás de saber se você, né, o que tinha e tal. O que você identificou como característica na tua vida? Então, na verdade, eu não identifiquei, eu não fui atrás. Ele que veio atrás de mim, né? Deus tem propósito, tem planos e tem... Quem? O diagnóstico que veio atrás de mim. Sim. Deixa eu explicar, assim, encurtando, porque é uma novela mexicana, praticamente, né? Uhum. Na verdade, eu não vou dizer prazos, tá? Vou dizer só assim, en passant, mas pra gente ser bem objetivo e matar a curiosidade. Eu comecei sentindo uma forte dor abaixo do seio, assim, na cintura, na região do tórax, há um ano e meio atrás, mais ou menos. E eu tava sentada na minha cama, fazendo crochê, distraída, relaxada, e comecei a sentir uma forte dor. Falei, Léo, me ajuda, meu marido. Falei, eu tô sentindo uma dor, tem alguma coisa no meu coração. Mas eu me lembrei que eu era asmática, eu sou asmática. E, curiosamente, 80% das pessoas que estão dentro do espectro do autismo têm insuficiência respiratória, problemas respiratórios. 80%. Olha que curioso, né? Mas, enfim, já era um sinal e eu não sabia disso. E eu sou asmática e eu senti uma forte dor no peito. Falei, será que a medicação que eu mudei, o pneumologista mudou, afetou? Eu vou ao hospital procurar um médico de novo. Voltei no pneumologista e aí ele fez o exame clínico e no exame clínico ele viu que a minha pressão estava muito alta e o meu batimento muito acelerado. Parou o cardiologista no corredor e falou assim, você pode dar uma olhada nessa moça? Olha a pressão dela, batimento, tarará. E aí ele, olha, você é hipertensa, né? Me passou uma medicação e me pediu exames. Pediu que eu voltasse 30 dias depois. Voltei 30 dias, ajustou a medicação, mas o batimento continuou acelerado, me passou outra medicação para diminuir o batimento, me passou um ansiolítico e pediu que eu voltasse 30 dias com outros exames. E, curiosamente, o batimento não havia desacelerado. Aí ele falou assim, Vanessa, tem alguma coisa diferente aí. E eu suspeito que você seja uma pessoa hiperativa. Eu hiperativa, imagina? Nenhum sinal, né, pastor Noel? Falei, então, doutor, o que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você procure uma neurologista. Aí eu fui ao neurologista. E aí o cardiologista falou assim pra mim, porque você sendo hiperativa, o seu batimento corresponde a essa aceleração. Só que ele não está aguentando. E eu acabei desenvolvendo angina. Porque o músculo cardíaco não estava aguentando a aceleração. Porque a gente vai ficando velho, né, pastor Welber? Quando é novinho, ele até aguenta. Mas a gente passou dos 40, ele não estava aguentando mais. Aí eu fui à neurologista. E a neurologista falou assim, você é uma mulher adulta. E existe o filtro social que vai lapidando algumas características que você pode ter que fazem com que você seja uma pessoa hiperativa. Então vamos fazer o seguinte, eu preciso que, para identificar claramente, você faça alguns testes, vou te encaminhar para um neuropsicólogo e ele vai fazer os testes, você vai fazer uma avaliação neuropsicológica. Aí eu fiz, foi aproximadamente 4 meses de testes que eu fiz, só que aí, quando ela me trouxe a devolutiva na última consulta, a neuropsicóloga, ela vem, bota todos os testes na sua frente e ela falou assim pra mim, olha, você não esqueço, F84, que é o CID anterior, né? Porque no CID 11 já é com outro código. E aí eu falei assim, F84, o que significa isso? Ela, você é uma pessoa que está dentro do transtorno de espectro autista. Eu falei assim, abriu um buraco na minha frente. E eu não aceitei isso. Falei, ela tá doida. Ela já é meio descabelada, eu não acreditei muito crédito na ela.
doida. E aí eu liguei pro plano de saúde, que me abençoou, porque ele cobriu. Infelizmente, hoje em dia é muito difícil planos de saúde cobrirem esse teste. A esmagadora maioria faz exclusivamente particular, com custo altíssimo, preciso dizer. Cerca de... Eu acho que o preço mínimo que eu encontrei foi de R$2.000, mas a média de R$3.500 no particular. O pacote dos testes para encontrar alguma neurodivergência. E aí, eu liguei para o plano de saúde, reclamei, falei, não, olha, não gostei, essa mulher me atendeu assim. Aí eles fizeram uma avaliação lá da minha reclamação e me encaminharam para fazer um novo teste. E aí eu decidi, fiz tudo de novo. Mais 4 meses aproximadamente, juntando então 8 meses de teste. E, para curiosidade minha e aceitação, deu o mesmo parecer, né? Porque o teste, ele não te dá o diagnóstico, ele te dá um parecer neuropsicológico. E aí eu voltei para neurologista e dentro desse meio período eu já tinha agendado um psiquiatra também. E aí, porque depois que veio o primeiro parecer, daquela que eu não havia dado muito crédito, eu comecei a pesquisar, porque aí você vai pro Google, né? Porque o Google é seu melhor amigo nessas horas de dúvida. E aí falou, olha, quem fecha o diagnóstico é o neurologista, o psiquiatra. Falei, vou procurar um psiquiatra então. E aí quando veio o segundo parecer, corroborando com o primeiro, aí eu voltei na neurologista e aí ela falou assim, olha, você é uma pessoa dentro do espectro do autismo. E aí ela foi interessante, pastor Welber, pastor Ignaldo, que ela sabe a dificuldade que eu tenho de olhar nos olhos. Eu olho nos olhos porque eu fui treinada, eu trabalho com terapia, né, comportamental e dentro do acesso do rapport, eu fui treinada para olhar nos olhos do cliente para poder gerar essa conexão com ele. Mas eu sempre senti dificuldade extrema, por exemplo, de olhar nos olhos do meu marido no encontro de casais, por exemplo. Eu fico constrangida, eu fico desviando, me dá uma angústia na barriga, eu não conseguia. Falei, gente, que interessante, eu não consigo olhar no olho do meu marido. Interessante, né? E assim, olha como é a nossa mente. Quando eu preciso olhar estrategicamente, eu consigo fixar o olhar. Mas quando é natural meu, eu fico desconfortável. E aí a neurologista olhou pra mim e falou assim, Vanessa, olha pra mim, deixa eu te dizer uma coisa. Autismo não é doença, é uma neurodivergência. Deixa eu te explicar o que é neurodivergência. Se seus pais quisessem que você fosse autista, eles não tinham como fazer. E se eles quisessem que você não fosse autista, eles também não tinham como fazer. Ou seja, isso é genético. Isso não está no controle de ninguém. Aí eu falei, opa, doutora, desculpa aí. Salmo 139, 13 e 14, de modo assustadoramente maravilhoso eu fui formado. Falei isso na minha mente, porque apesar de não ter filtro para algumas coisas, eu fiquei caladinha ouvindo a mulher. E aí eu falei, doutora, não estava no controle dos meus pais, mas estava num controle maior. Quando eu cheguei em casa da consulta, eu queria gritar pro mundo que eu era autista. Me lembro como hoje o pastor Ignaldo está aqui, não me deixe exagerar. E contei para alguns irmãos na rede, no nosso grupo de staff, e o pastor Ignaldo me mandou uma mensagem no particular e me fez uma pergunta interessante. Por que você quer dizer para todo mundo que você é autista? E aí eu falei assim, pastor Ignaldo, muita gente pode estar sofrendo o que eu sofri e não sabe o porquê. Eu preciso dizer para todo mundo. Sabe, pastor Welber, eu me questionei, por que agora, Senhor? Com 42 anos, porque assim, o diagnóstico, deixa eu explicar para vocês, assim, ele começa, mas ele precisa ser refeito periodicamente, porque o autismo, ele não te prende num nível de evolução. Você pode ir aprendendo, porque você é capaz de aprender e desenvolver habilidades, como também
os traumas que afetam a qualquer ser humano afetam a pessoa autista porque ela é um ser humano e faz com que ela possa regredir. Então, o diagnóstico, ele é revisto periodicamente para que ele anote e revele a você e também ao federal e à sociedade que você é uma pessoa que estava, por exemplo, no nível 3 e adquiriu mais habilidades e agora é um nível 2. Ou você é um nível 2 e conseguiu praticamente independência social e não precisa de tanto suporte tete a tete 24 horas e agora você é um nível 1. Né, desenvolveu a fala um pouco melhor, consegue se comunicar, se expressar, socializar melhor, você agora é o nível 1. Então, esses laudos, eles são sendo revistos periodicamente, inclusive para deixar essa evolução à vista de um consenso médico, social e até o seu mesmo. Então, o diagnóstico, por exemplo, o laudo que eu tenho agora é de 2023. Quando ele veio e me deu toda essa conscientização de que, olha, é com 42 anos, porque agora você tem voz. E tem pessoas que não têm voz. Tem pessoas que não entendem o que eu fiz. Eu creio que foi o Espírito Santo falando isso no meu coração. Que sofrem aquele discurso mentiroso do inimigo de que isso é um problema. Eu já falei que existe no meu coração o desejo de escrever um livro, A Bênção na Neurodivergência. O A do verbo haver. Porque o Deus que nos criou, ele é perfeito e intencional em tudo que faz. E um dia desses, nas minhas leituras, eu encontrei um texto que fez muito sentido para mim, eu quero compartilhar com vocês para fechar a resposta dessa pergunta. Eu estava lendo sobre aquele cego de nascença, o registro está no Evangelho de João, no capítulo 9. E aí Jesus passando por ele com seus discípulos, né? Um dos discípulos perguntou: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse com essa deficiência, com essa divergência, porque ele não conseguia ver, era uma característica dele. E aí Jesus respondeu assim: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus seja manifestada nele. Então eu creio que Deus tem uma intenção, tem um propósito em me fazer com esse conjunto específico de características da Van. E foi assim que eu descobri que eu sou uma pessoa diferente de muitos, como você também é diferente de mim. Muito bem. Doutor Aguinaldo, eu tenho uma pergunta, não sei se o senhor vai conseguir me responder, mas acredito que sim. Nesse caso, como a Van muito bem falou aí, é uma neurodivergência. É possível zerar isso? Tipo, agora acabou de dar uma resposta da mudança dos níveis. Você isso, vai então, conseguindo... exatamente, porque ela disse que do 3 vai aprendendo, vira o 2 pode virar o 1 e tal, e o 1 pode zerar? E o que nos mostra lá no DSM, que é uma condição que ela vai levar para a vida toda. Ela vai se adaptar, vai conseguir lidar com os filtros melhores, né Mavan? E essas são as condições. Então a gente sempre pensa, quando a gente pensa em zerar, a gente pensa em doença. Curou. Já foi dito bem claro, é uma condição, e é uma condição que ela vai aprimorando a ponto de hoje, por exemplo, ela tem voz, muito boa a sua palavra, Van, porque tem voz e poder dizer não só aqueles que não têm voz, né? Às vezes a criança ela não consegue falar, mas temos pessoas que são humildes, que não têm condições, que ela também até acabou explicando, pastor Elber, a questão eu dei a informação sobre procurar pelo SUS e tudo, mas ela mostrou bem claro qual a dificuldade, porque realmente a testagem ela é muito cara, porque o neuropsicólogo ele precisa comprar os testes, então esse teste é repassado o valor dele para o cliente. Então já são formas de, junto com as famílias que têm pessoas com essa condição, buscar para que diminua esse valor e tenha mais oferta
para que possam ser feitos diagnósticos. Mas, pastor Elber, o que nós encontramos até então é que não zera, a condição vai para o resto da vida, sim, mas vai se melhorando, né? O que a irmã pode dizer, irmã? Está vivendo isso daí? Porque deixa eu tentar explicar de maneira mais lúdica, quando a gente fala que é uma característica, né? Não é por ser uma condição. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, e aí falando sobre minha habilidade, eu tenho uma habilidade muito grande de interpretação de palavras, né? Que aí é um outro transtorno que eu estou identificando também através de testes. Mas assim, eu acho que o que mais dificulta o entendimento é justamente o significado das palavras, né? Quando a gente fala de uma condição, o autismo, ele está na minha corrente genética. Então, para que ele deixe de existir, ele tinha que ter sido retirado da minha corrente genética. Então, na minha corrente genética, por exemplo, está dizendo que eu vou ser morena, que eu vou ter olhos negros, meu cabelo vai ser escuro, que, entende? Suas características. Então, dentro dessa corrente genética, está dizendo que eu tenho características autísticas, que é, por exemplo, interesses muito restritos, né? Dificuldade de entender algumas coisas. E essas características, elas estão comigo. Por exemplo, eu tenho cabelo cacheado. Mas se eu quiser, eu posso botar um produto e o cabelo vai ficar liso. E eu posso usar esse produto para o meu cabelo ficar liso para sempre. Eu ajustei o meu cabelo para que ele fique liso. Da mesma forma, você quando por exemplo, autista, você tem uma estereotipia de ficar, no meu caso, eu tenho estereotipia de bater as pernas. Eu bato as pernas para me regular. E eu me lembro quando criança que a minha mãe segurava o meu joelho e falava assim, para de bater a perna, porque na igreja tinha aqueles bancos, não eram os bancos de hoje, eram aqueles bancos de madeira que tinham só aqueles cavalinhos assim, aí o banco ficava balançando, porque eu batia a perna tanto que tremia o banco todo e minha mãe segurava a minha perna. E hoje eu aprendi, peraí, não fica batendo tanto a perna assim, tá todo mundo vendo. Mas às vezes eu preciso para me regular. Então, eu aprendi a não bater a perna. Mas é uma característica minha. Se eu me relaxar, meu cabelo volta a cachear. Se eu relaxar, minha perna volta a bater. Entende? Então, não tem como zerar a característica. Você pode ajustar justamente em cima dessa imposição dos filtros sociais. Por isso, inclusive, que é tão difícil diagnosticar características autísticas pela vista em pessoas adultas, porque o filtro social ele vem vindo fazendo uma construção e uma poda de comportamentos da criança até a fase adulta, porque o autista não deixa de ser autista quando se torna adulto, né? Ele está simplesmente moldado dentro desse filtro social. Muito bem. Bom, são 10 horas e 44 minutos em Brasília. Para você que está aí ouvindo a gente no 11-930-030316, se você tiver alguma pergunta, e claro, a gente não vai estar identificando ninguém, ok? Você manda a tua pergunta e a gente, para quem for a pergunta, vai estar respondendo, né? E também pode ser gravada, pode ser por escrito, de preferência por escrito, mas se quiser mandar gravado também é só não se identificar e aí dá certo, tá bom? Então, 11-930-030316 é o nosso WhatsApp. Doutor Ignaldo, hoje existe, vocês estão por dentro, eu acho que o doutor Ignaldo, né, está por dentro da estatística, assim, né, de como é que está isso. Tem muita gente hoje, né, também, como disse a Van, com esse diagnóstico alcançando essas pessoas. Como é que está isso hoje, doutor Ignaldo? A questão do diagnóstico, a gente precisa de investimento, né? A Vânia deixou bem claro aí, isso é importante. Ainda tem isso, né, doutor Ignaldo, que é uma dificuldade, né? Porque olha só, a Van, beleza, tinha um plano e o plano que decidiu cobrir. Porque às vezes a pessoa tem o plano e o plano ainda não. E duas vezes. Não é? Exatamente. Ô Van, qual é o nome do plano, hein? Tá vendo? Fala pro povo aí, vai que o cara tem um plano aí que tá dando trabalho. E olha só, ele já migra pro teu aí, ó. É interessante porque a gente acaba buscando a comunidade, né, outros.
E em algumas cidades, alguns planos cobrem. Outras, o mesmo plano não cobre. Meu Deus. Porque eles têm essas questões que não regulam, né? Não regulamentam, né? Isso é muito difícil. Agora, deixa eu falar sobre o SUS. O SUS, ele oferece esse encontro e também tem algumas ONGs que dão esse suporte. Porém, é tão grande a procura que a lista de espera fica enorme. Imagina. Porque a quantidade de profissionais realmente capacitados é mínima. Exato. Então, não está suprindo, não tá batendo a conta, então as pessoas precisam esperar muito. Sim. E o pior disso é que, por exemplo, uma criança na primeira idade, porque, por exemplo, uma coisa que muito se questiona é quando começa a identificar. Na verdade, a pessoa autista, ela apresenta características desde os primeiros meses, né? Hoje os pediatras já encontram sinais, pediatras especializados em autismo, já encontram sinais de autismo, características autísticas em bebês de 6 meses. Eita. Certo? Então é possível ser identificado alguns sinais e indícios dessas características nessas crianças. Porém, com mais assertividade a partir dos 2 anos de idade, hoje. A grande questão é que não tem profissional que acolha essas crianças de maneira, no montante que eles apresentam. Então, a pessoa ela fica travada, porque ela não identifica certamente o que é, e o que os médicos aconselham, os especialistas, é que haja uma intervenção precoce. Só que essa intervenção, ela só acontece quando você tem o laudo. E o laudo só vai vir se o médico der, mas não tem médico. Tá vendo como tá todo mundo preso? Sim. Essa é a dificuldade, né, Van? Aqui no Distrito Federal, quando começamos trouxemos a temática no mês passado, que falaríamos esse mês, eu não lembro se foi em janeiro ou mesmo no início desse mês, mas ou em dezembro, né, do ano passado, teve uma reunião com familiares, né, com justamente esse grupo que estavam mandando mensagem para trabalhar não só as questões das leis, mas trazer informações e mães poderem reunirem e trabalhar, né, que são a família dos teanos, eles colocaram lá e estavam convidando para estar presente. E é realmente o que a Van falou. Mas antes da gente continuar aqui, no final da programação, no programa passado, teve uma mamãe que mandou uma mensagem, né? E essa mensagem chegou até nós, em que ela falou do filho dela, que o filho, ele é um garoto curioso, um garoto que aprende, um garoto ativo, que estava dentro da igreja e tudo, e que sempre alguém vira, e ela é professora, então ela estimula bastante ele a busca do conhecimento, né? E aí eu não lembro se ela era professora da escola, da igreja ali, da EBD, ou se fora, mas era professora. E aí ela diz que geralmente o pessoal chega e rotula o filho dos outros, né? Dizendo, seu filho acha que tem um probleminha, aí ele tem o transtorno de espectro autista, ele é autista ou ele é hiperativo, né? E pela fala dela, que eu pude até depois falar, né, perceber, e na fala dela tem uma criança ali que é curiosa, que aprende e que aonde ele está naquele meio ele vai conseguindo estar convivendo. Mas o que me chamou a atenção é a forma que muitas vezes chega a pessoa, principalmente a mãe, e aí já tem esse problema, né, de como você interpreta, e a questão agora de alguém falando que o seu filho é doente, né, em outras palavras, e isso machuca muito. Então a gente tem falado muito sobre a questão do respeito, do cuidado para com o outro, e principalmente para não ficar dando rótulos ao outro. E aí foi fantástico quando você falou do cordão de identificação, que é para poder te auxiliar, né, em relação às características, as pessoas também saberem que ali como poder socorrer se em algum momento, aonde você pode estar, quais são os seus direitos, e isso é importante. Então é muito importante a gente ver isso daí. E nessa questão, Van, 2 coisas, porque aí você fica à vontade, porque assim, falar pra gente aqui sobre o que mudou na sua história
quando você, primeiro você já falou uma, né? Ter voz para falar, ensinar e explicar isso aos outros, para que possam ter mais leveza e entender que pode sim cuidar, mesmo com todas as dificuldades, buscar informações e trabalhar isso daí. E como que, o que mudou na sua vida, como mudou assim, ao que quando fechou o diagnóstico, depois que o chão se fechou, que primeiro abriu na hora abriu o buraco. Quando aquele buraco foi se fechando, que é através da informação, de conseguir os diagnósticos e trabalhar isso a cada dia, e vendo que você está crescendo a cada dia, como também aproveitar para dentro da igreja, porque a pessoa que me mandou essa pergunta é uma pessoa que falou dentro da igreja, ela ouviu dentro da igreja. E como que a gente precisa lidar com isso, com todo esse respeito e cuidado? Agora é contigo. Nossa, eu acho que é importante a gente entender alguns significados, né? Primeiro significado que a gente precisa tratar, a primeira consciência que a gente... Significado não, mas consciência, é do que é o autismo. O autismo, por ser uma característica, né, ela está dentro da sua natureza, né, a natureza do indivíduo. Então, existe uma diferença entre o que é comum, o que é normal e o que é natural, né? O que é comum? É o que a maioria faz. O que é normal é o que está dentro da normativa. E o que é natural é aquilo que o seu organismo reage. O autismo está referente à sua natureza, ao que é seu natural, ok? Então, quando eu entendo sobre a natureza, eu estou querendo dizer que ninguém é igual a ninguém. E por ninguém ser igual a ninguém, não existe nada que padronize. Isso é uma coisa importante da gente entender. Por isso é nomeado, né, nominado como espectro. Ou seja, não tem nenhum indivíduo igual ao outro, muito menos autista, né? Isso já é um ponto a ser considerado. Agora, com relação, né, à questão dessa rotulação de probleminha, o ser humano, ele é perecível, ele fica doente. Então, o que faz a gente, às vezes, enxergar algo não é o autismo, mas a comorbidade que vem junto com ele. Entende? Por exemplo, eu tenho hipersensibilidade sensorial. O que significa isso? Que não é comum de todos os autistas, porém, muitos autistas têm. Na verdade, vou tirar até a expressão autista. Não é comum em neurodivergentes, mas muitos neurodivergentes têm. Não é um padrão. Neurodivergente tem hipersensibilidade sensorial. Não é uma regra, mas muitos têm. O que é hipersensibilidade sensorial? Os sentidos. Olfato, paladar, tato, visão, audição. Isso ou é extremamente aguçado, que é o meu caso, ou extremamente restrito. Então, são aquelas pessoas que não sentem dor. Nossa, cortou e não tá chorando, não viu? O menino quebrou o dente e não tá doendo. Quebrou a perna e não doeu. Ou então, o barulho incomoda. E aí eu queria, antes de dar continuidade na resposta, tirar esse mito. Irmãos, já ouvi isso várias vezes, isso me revolta. Aí entra umas questões revoltantes. Não diga, por favor, que o autista tem dificuldade com volume alto, porque isso não é um padrão. Tem autistas que se regulam, inclusive, com o volume alto. O que desregula, no meu caso, é a confusão sonora. Ou seja, gente falando, música tocando, carro passando, avião baixando, prato batendo, criança correndo. Eu ouço tudo muito alto. Então, vem uma tontura, enxaqueca, o olho começa a piscar, a perna começa a faltar, você começa a suar. Você entende que é a confusão sonora que desregula. Isso desregula qualquer pessoa, mas como eu ouço tudo num volume muito alto, me desregula. Só que aí você vai ver uma criança pequenininha que está dentro de uma classe de EBD,
com um monte de criança correndo, a tia gritando, tem aquela musiquinha de 3 palavrinhas na tela, e as crianças estão correndo, vem aqui, vem fazer a massinha, não sei o quê, e derruba o brinquedo, aí o outro chora, fulaninho me mordeu, e o menininho tá lá assim, ó, com a mãozinha no ouvido, batendo, sacudindo. Você entende porque ele não falou, que o barulho, que o volume está incomodando, mas não é. Ele não disse isso pra você. É a confusão de coisas que estão acontecendo ali. Então, às vezes, a pessoa que observa o não verbal, que é o autista nível 3 de suporte, ela enxerga o não verbal e acha que o que incomoda o autista é o volume alto. Não é. Pode não ser. Por exemplo, a luz muito clara, algumas cores, doem a cabeça, dói o olho. Por quê? Lembra? Sentidos, a visão dói. Tem algumas cores que me deixam embrulhada. Parede muito branca me deixa desregulada. Então, as paredes têm que ser meio creme, meio acinzentadas. A luz muito branca me incomoda. Luz piscando me incomoda, me desregula. Então, às vezes a criança está numa salinha, na EBD, que a igreja é extremamente limpinha, toda bonitinha, e as paredes são brancas. O menininho tá lá assim, ó, de olhinho fechado, sacudindo a cabeça. Por quê? Ele tá sentindo dor na cabeça, você tá achando que é o barulho, mas na verdade é a cor da parede que tá desregulando ele. E aí, meu irmão, minha irmã, eu entendi o porquê que Deus me fez entender o autismo agora. Porque você tem um menininho na sua igreja que passa por essa dificuldade de desregulação e você tá achando que é o volume alto. E aí, não deixa o menino fazer parte de um contexto social porque ele se desregula. Meu irmão, já tentou mudar a cor da parede da salinha da EBD? Já tentou deixar ele chegar na salinha com óculos escuro? Isso pode fazer muita diferença. Se você deixar ele entrar com um abafadorzinho e explicar para os amigos que ele fica com dor de cabeça quando escuta muito barulho. É essa a real necessidade do entendimento. Por exemplo, não é que o autista, no geral, seja gênio. Porque a maioria os autistas que eu conheço são muito inteligentes. Isso é um mito. Como também, deficiência intelectual não é um padrão de autistas. É uma comorbidade que existe em alguns. Como, por exemplo, pode ter crianças que têm transtornos de déficit de atenção, hiperatividade e também deficiência intelectual. No meu caso, eu sou uma pessoa autista que não tenho deficiência intelectual. Isso está no meu laudo. Mas eu tenho hipersensibilidade sensorial. Então, quando tá com a luz muito clara, a luz do celular, às vezes Léo, meu marido, tá vendo uma coisa, quer me mandar uma mensagem, falou, Léo, abaixa a luz do celular, porque eu não consigo enxergar. E dói na hora. Eu fico nauseada na hora. Às vezes o intestino desregula, meu irmão. É aquele negócio, o menino quer fugir dali, é porque ele tá passando mal. Entende? E aí, no contexto de igreja, já pegando o gancho, não sei se eu consegui responder um pouco sobre essa questão do rótulo, mas não é porque ele tem um probleminha, o probleminha não está no autismo. Pode estar na comorbidade que veio junto, ou naquilo que você está vendo e analisando de acordo com o seu entendimento, porque, na verdade, ele não conseguiu expressar. A outra questão importante, deixa eu voltar só um parênteses aqui muito importante, sobre aqueles que se flagelam, que se machucam, que batem a cabeça na parede. O que é deficiência cognitiva? Vou falar assim de maneira lúdica e didática. Dificuldade de perceber. Ponto. Eu não consigo, por exemplo, perceber o limite do volume que eu falo. Eu não sei quando eu tô falando alto. O Léo fala, amor, você tá falando muito alto. Eu não percebo. Eu não percebo quando eu tô falando muito. Tá dando 11 horas, já tá na hora de acabar o programa. Eu não percebo. Então, eu tenho algumas dificuldades de percepção. Não percebo perigos. Mas existem aqueles que têm maior dificuldade de perceber. Não percebem que estão fedendo, não percebem que estão sujos, não percebem que estão se machucando, não percebem que estão machucando o outro.
Então, veja, e aí é uma coisa muito importante, não é severidade de autismo, severo, médio e leve. Isso, inclusive, está sendo muito debatido e está caindo por terra. Porque autista, seja qual seja o nível de suporte, ou seja, nível de ajuda, as consequências, as reações bioquímicas que acontecem dentro do corpo do autista acontecem de igual forma para todos os autistas. Aquele nível 3 entra em crise, como eu, que sou nível 1, também entro. É igual a crise. Ela afeta o autista. Só que aquele nível 3, ele tem outras dificuldades que uma pessoa como eu, tem menos dificuldades. Mas a reação bioquímica que acontece dentro da gente é a mesma. Não, mas você sente um pouco mais fraco. Você vai ao banheiro tantas vezes quanto eu vou? Pastor Eginaldo, pastor Welber, tem dias que eu não consigo comer 1 grão de arroz por causa de um cheiro que eu senti. Quando eu vou lavar o frango aqui na minha casa, eu limpo a pele, pode ter certeza, não vou conseguir almoçar naquele dia. Porque a textura de alguns alimentos me desregulam. Faço com amor para minha família porque eu desenvolvi a habilidade de superar isso, mas no meu organismo tá lá, nauseado, meu intestino tá desregulado, minha cabeça tá batendo o volume. Então não diga que é severo, leve ou moderado. Isso para nós que somos autistas é uma afronta. Eu tenho sim, reconheço, talvez um pouco menos necessidade de ajuda. Eu tenho essa habilidade que eu adquiri, às vezes na marra social. Mas tem aqueles que precisam de mais ajuda. E eu estou aqui para falar e explicar isso em favor desses que precisam de mais ajuda. Entende? Então, essa questão de se machucar e se ferir é porque ele está sentindo uma dor e ele não consegue associar como alivia essa dor. Então, sabe quando você vai tomar uma injeção que você belisca o outro lado para desviar a dor desse lugar para o outro lado? Talvez seja isso. Eu não conversei ainda com outra pessoa e não consegui estudar sobre isso ainda. Mas a percepção que eu tenho diante do meu hiperfoco, que eu entrei em hiperfoco, é justamente isso. Meu irmão, ele não está fazendo isso consciente, ele não percebe. E precisa da sua ajuda para ajudar a controlar isso. E aí entra a terapia ABA, né? E a terapia cognitiva comportamental, que é a que eu faço hoje. Interessante, Ivan. Desculpa, pastor Elber. E aí, me redimindo aqui, e é interessante, por isso que eu gostei de convidar você, e você está falando, porque você vai nas informações, você vai estudar e eles falam justamente sobre isso, né? O nível de suporte, né? Leve, severo, moderado, e foi bom você falar agora, né? Porque realmente ainda continua em estudo, há uma busca para mudar, para conseguir encontrar uma melhor palavra, um significado, mas a realidade você respondeu uma pergunta que foi feita sobre nível de suporte, sobre a pessoa que precisa de uma pessoa mais ao lado, outros não, como no seu caso, mas a questão da regulação. E fica aí minha desculpa, se você não ouviu, já te peço perdão, né? Eu ouvi, mas não foi com esse intuito não, nem me lembrei, na verdade. Não, mas aí quando você fez, eu lembrei justamente disso também, e a cada mamãe, a cada familiar que tem ali no seu lar, alguém que tenha o autismo. Aí teve uma outra pergunta, Ban, que aí ainda rapidamente, se puder falar, porque geralmente foi uma pergunta que se dentro de uma família, mais de uma pessoa pode ter o autismo, né, essa condição. E eu disse que tinha porque eu encontrei família que tinham, os dois filhos, né? Mas muito provavelmente um dos pais, um dos progenitores pode ter na família, né? Pode também, já que é uma condição genética, ou não. Aí ficou essa minha curiosidade agora. Sim. Deixa eu só Van, rapidinho, Van. Eu vou pedir só para você tentar ser um pouco mais sucinta na tua resposta. Por quê? Porque a gente pediu pro povo fazer pergunta e chegou aqui várias perguntas. Eita! Né? Então, assim, várias perguntas, vou várias tentar, participações. gente, me ajuda aí. Me então, dê suporte com isso, pastor Welber. Se não der, vai ter que voltar semana que vem. Olha que eu volto, porque sobre isso eu tenho um chamado.
Mas vamos lá, vai lá, Van. Então, deixa eu só falar sobre o pedido de desculpa. Quando eu fui fazer o meu segundo É só teste, você falar pra ele assim, vai no PEX Mais, pronto, aí tá de boa. Não. Quando eu fui fazer o segundo teste, eu cheguei no neuropsicólogo e aí eu vi assim sobre a estante o DSM-5. E aí ele começou a falar comigo, querendo mostrar a propriedade, eu acolhi toda a propriedade, foi excelente, o Dr. Lucas, eu amei ser atendida por ele. Muito resistente, muito revoltada na época, por conta do primeiro diagnóstico. Mas aí eu cheguei pra ele e falei assim, mas vem cá, você tá me avaliando por esse DSM? Aí ele falou assim, Eu falei, não, eu gostaria que você me avaliasse pelo DSM-5-TR. Aí ele, TR? Aí eu falei, sim, o último. Aí ele, último? Ele mesmo não tinha tido acesso ao último DSM. Então, assim, pastor Eguinaldo, não estou dizendo, não querendo expor nenhuma dificuldade, mas nem no meio dos médicos ainda está sendo divulgado com tanta eficácia como nós, neurodivergentes, precisamos, essas evoluções, porque é tudo muito caro, muito restrito, muito abafado. Então, assim, obrigado, pastor Eguinaldo, por estar aqui abrindo esse espaço para essa conscientização e para que a gente se posicione mais, entende? E, assim, eu acho que, assim, muito valioso para nós autistas termos voz diante de um profissional que nos acolhe como você, pastor Eguinaldo, porque é muito duro a gente chegar numa palestra, por exemplo, e um psicólogo tá lá na frente e começar a dizer várias coisas com propriedade, porque tem o título de psicólogo, mas ele tá replicando aquilo que tá escrito no livro. Eu não sei qual livro que ele leu. Será que ele tá lendo o CID-10? Nós já estamos no CID-11. Será que ele tá lendo o DSM-5? Nós estamos no 5-TR. Existem evoluções e a demanda de trabalho de vocês, profissionais, está tão grande que não dá tempo de evoluir, de aprimorar. Então, ouçam os neurodivergentes. Deixe a gente falar. Talvez tenha dificuldade de comunicação. Eu graças a Deus, não tenho. Eu tenho habilidade de comunicação e explicação. Então, dê voz para a gente falar. Porque os profissionais, eles sabem, sim, aquilo que está nos livros, a gente vive na pele. E a gente pode abençoar muito mais para que vocês que têm propriedade técnica consigam alcançar. Entende? Então eu agradeço e não quero de maneira nenhuma expor aqui nenhuma fragilidade quanto a isso. Desculpem. Fique em paz, Mava. Muito bom a gente estar aprendendo. E realmente eu já tive a informação sobre o TR, o DSM, né? TR ainda não adquiri. Mas a realidade é justamente essa mesmo. E continua, o pastor tem as perguntas. Eu acho que eu já te enviei pelo PDF, hein, pastor Eguinaldo? Foi você mesmo que me enviou, né? Isso aí. A pergunta foi sobre... Esqueci qual era a pergunta. Não, ele ia fazer a pergunta ainda. Ah, tá. Eu pensei que era a tua pergunta que você tinha feito lá, né? Qual foi a pergunta? Ele fez uma pergunta também. O doutor Eguinaldo fez uma pergunta a respeito... a pergunta você respondeu já, porque foi justamente a questão Não, da família, em relação à igreja. Não, é da família. Da família. Mais de um membro na família. Isso mesmo. O autismo, ele é uma condição genética. Porém, 80% é hereditário. Ou seja, tem algum parente próximo na família que gerou essa transferência, né? Por exemplo, no meu caso, pode ter sido alguém próximo, como também pode ter sido vindo de uma cadeia genética. 20% dos autistas podem ter sido classificados com autismo de acordo com influências sociais externas. Por exemplo, uma dificuldade na gestação que pode desencadear isso, mas isso é provavelmente bem baixo o percentil. Então, a grande maioria genético, porém 80% desses 90% está na condição genética. Uma maneira fácil de entender essa transferência hereditária é a teoria do copo. Vou explicar rapidamente. Imagina-se que o homem seja um copo pequeno e a mulher seja um copo grande. Então, o casal de pais, onde um deles é neurodivergente, ele vai passar essa
essa corrente genética para o primeiro filho. Digamos que o limiar do copo do primeiro filho nasceu homem, então o limiar é pequeno. O limite do copo é pequeno. Então, quando ele passa a corrente genética, o conjunto genético, o autista, ele extravasa essa limitação. Entende? Porque o copo masculino, ele é menor. Digamos que o segundo filho, ele receba um pouco mais de carga genética. E vem a menina. O que vai acontecer? Ele vai receber mais carga genética do que o primeiro. Porém, como o limite do copo é maior, não vai apresentar as características genéticas. Por quê? Não extravasou o limite do copo. Agora, se esse segundo filho for homem, ele tem mesmo limiar que o primeiro, porém recebeu mais carga genética do que o primeiro. Então ele vai apresentar muito mais características autísticas. É o que está acontecendo na minha casa. Porque meu primeiro filho, ele apresenta, por exemplo, hipersensibilidade sensorial, ele tem rigidez de alguns comportamentos, porém, o meu filho do meio, Miguel, ele anda na pontinha do pé, ele senta de maneira toda desregulada, ele tem seletividade alimentar, ele apresenta muito mais características do que o primeiro. Eles estão em investigação. Porém, o Miguel, a neurologista que me atende também, a neuropediatra, já fechou o diagnóstico dele como autista nível 1 de suporte. Por quê? Porque ele fala. O autista nível 1 de suporte, ele é verbal. O nível 2 e o nível 3 podem não ser verbais. Muito Entendido? bem. Muito bem. É só troque miúdos aí. Troque miúdos aí. O que é esse verbal, o Van? Verbal é o que fala. Mas fala no sentido assim. Fala. Ele consegue se expressar. É isso? Não, fala. Não? Oi, mãe, pai. Porque o autista, ele tem dificuldade de se expressar. Sim. Mas ele fala. Entende? Meu filho Miguel, por exemplo, eu percebi isso claramente na consulta com a neurologista. Ela conversava com ele e ele não conseguia completar o raciocínio dele. Eu sabia o que ele estava dizendo, porque eu moro com ele. Uhum. Mas ele ficava a bola, quadrado, azul, ele não conseguia ligar a frase. Aí ela piscava assim pra mim, tipo, tá vendo? Porque o que acontece especificamente comigo, pastor Welber? Eu sou autista, mas eu tenho superdotação em comunicação. Então, a minha superdotação suprimiu a minha dificuldade de comunicação, mas eu não tenho a percepção de algumas coisas, como, por exemplo, parar de falar. Pensando nisso, pastor Elber, e como já são 11 horas e 14 minutos, no meu computador aqui, não sei no seu, sim, a pergunta é, se tiver muita pergunta, você teria condições de voltar semana que vem para responder as perguntas? Volto sim. Mas será que dá para responder pelo menos 2, coitados? Sim, eu falei sim, caramba. Sim. Não, sim. Pode ser. Então vamos lá, vou liberar aqui a primeira, tá bom? Tá. Oi, Ivan, oi, pastor Weber, oi, doutor. Eu sou Maria Lúcia, sou batista, sou cantora antes eu já cantei, já gravei um disco com meu irmão, cantor também, mas hoje eu canto só no coral. Já cantei solos na igreja, mas eu nunca tive muita, sabe como assim, muita ensaio, muita coisa, então, por fim, eu parei de cantar, né? Mas eu fui muito ruim na escola, tudo que eu aprendi é na prática, sabe? Quando a Van falou esse negócio no Instagram, eu falei assim, acho que eu sou também. Porque, às vezes, encarar as pessoas, eu não encaro muito não, mas eu falo a verdade, eu sou, sabe? Eu sou mal pra isso, assim, não ofender, sabe? E muitas coisas assim, eu falei assim, gente, será que eu não sou? Eu tenho 77 anos já. E eu já tive decepções assim com pessoas, depois de mais velha, já tô cantando muito bem, né? Já me falaram, nossa, ficou horrível, isso me abaixou mais, mas eu não parei de cantar no coro, não. Mas eu sei que minha voz é do Senhor. E eu queria que você me respondesse sobre isso. E será que eu tenho também? E não sabia? Porque eu nunca fui estudar, não. Eu leio a Bíblia, leio muito para eu saber falar português, entendeu? Um bom dia pra vocês. Não precisa falar meu nome não, tá bom? Tudo bem. Tarde demais, irmã. A senhora mesmo falou o seu nome. Foi sem querer, não percebeu. Mas aqui, é interessante isso, porque não são características pontuais que fazem você estar dentro do espectro do autismo.
Essas características, existe um conjunto específico que o DSM separa, duas muito necessárias e um outro grupo de mais 5 que são ponderadas. Desses 5 você precisa apresentar 4. Mas a grande questão é a seguinte: precisa ter essas características desde pequena. Não pode ter aparecido agora. Porque tem algumas características que elas aparecem por conta de comorbidades. Vou dar um exemplo. Bater a perna pode ser um sintoma de ansiedade. Então, se você bate a perna agora, pode ser que você esteja tendo uma comorbidade chamada transtorno de ansiedade. Mas eu me lembro de criança, lembra que eu falei do banco da igreja, minha mãe segurando minha perna? É porque isso acontece desde sempre, quando eu não tinha tantas contas para pagar, 3 filhos para criar, marido, igreja e muitas outras responsabilidades, entende? Então, o primeiro ponto, as características do autismo têm que aparecer desde a infância. Um exemplo, eu pegava bicicleta, em vez de botar ela guidão para cima, sentar no banquinho e sair pedalando, eu virava ela de cabeça para baixo e ficava girando o pedal e ficava horas olhando a rodinha girar. Ontem, fui fazer um bolo aqui na minha casa e peguei a batedeira e aquelas hélicezinhas da batedeira e fiquei batendo e ficava olhando aquilo. E fiquei, nossa. Aí meu filho, Miguel, que é autista, meu filho do meio, chegou na cozinha e viu a batedeira e falou assim: nossa, mãe, é satisfatório ficar vendo isso bater. Você entende? É uma coisa que é característico nosso. O autista tem essas características desde pequeno, tá bom? Então, assim, não são pontuais. É um conjunto e tem que estar aparecendo desde o início da vida. Ô, Van, e é importante essas informações, até mesmo como nós falamos na semana passada. A família também é investigada. A família, ela passa por aquela anamnese para saber desde quando, né, que ela tem observado essas características no filho, né? E isso é importante. Por isso que os pais, quando às vezes se fala na escola, pede para que passe por avaliação, não se feche. Não fique com medo, vá com seu filho, acompanhe e ajude-o, né, para poder cuidar dele. Para que ele não entre no transtorno. Para que ele se identifique como espectro. Eu estou dentro do espectro do autismo, mas eu não vivo o transtorno. O que é viver o transtorno? É você sofrer, entende? Então eu digo, eu sou uma pessoa dentro do espectro, mas eu não vivo o transtorno todos os dias. Porque tem dia que eu não... Eu falo assim: Léo, amanhã eu vou ter rádio, não vou na igreja hoje à noite não, amor. Não é que a igreja me desregule, mas às vezes o social depois do culto, aquela lanchinho na cantina, aquilo ali acaba comigo. E eu chego em casa passando mal, não consigo levantar no dia seguinte de manhã. Hoje, aí com a terapia, eu tenho recursos para passar por esse momento social e depois levantar segunda-feira e estar bem linda na segunda-feira na rádio. Então, terapia fundamental. Não fuja dessa possibilidade, porque há bênção na neurodivergência. Deus, que é o nosso Criador, ele é intencional e perfeito em tudo que faz. Até você tendo essas características aí que vão ser usadas para a glória dele, como Jesus mesmo disse com relação àquele cego de nascença. Você descobriu antes dos teus filhos ou você já sabia que teus filhos eram? Na verdade, minha mãe sempre falou assim: Vanessa, o Miguel, ele é diferente. E eu nunca percebi. Por que eu nunca percebi? Porque eu sou muito igual ao Miguel. Então, pra ele era igual a mim. Entende como é normal aqui em casa? Porque na norma social da minha casa, aquilo que o Miguel faz é o mesmo que eu faço. Então, eu não conseguia ver essa diferença nele. Mas quem tá de fora via ele diferente. A bisa dele falava assim, engraçado, o Miguel fala bisa. Eu nunca tinha percebido que o Miguel tem ecolalia. Às vezes ele fica repetindo a mesma palavra várias vezes. Eu, por exemplo, a minha irmã, quando você falou aí, pastor Ignaldo, que a família é investigada, a minha irmã falou assim: a Vanessa assistiu o mesmo filme 50 vezes. E eu assisto o mesmo filme e fico super interessada nele, como se eu não tivesse visto a primeira vez. E não é falha de memória. É um interesse restrito sobre aquilo. Música, às vezes eu ouço a mesma música 50 milhões de vezes. Léo, amor, você tá ouvindo essa música de novo? Eu falei, não, porque eu quero ouvir só mais uma vez. Entende? Muito bem. Então vamos lá para a próxima pergunta? Sim. Bom dia, irmã Van, doutor Ignaldo e companhia aí. Minha filha tem quase certeza que é autista.
Já fizemos os testes neuropsicológicos, é o que ela botou aqui. Mas o resultado foi apenas TDAH. Ela está pensando em fazer o teste de novo para ver se finalmente consegue o laudo. Você teria alguma dica? Tem uma sugestão, minha irmã. Porque deixa eu te explicar o que acontece. Foi excelente a sua ponderação aqui. Como eu estava falando de corrente genética, tem tracinhos na corrente genética do autista que também tem no TDAH, também tem na pessoa com superdotação. Então, o que isso significa? Tem características que é comum entre os 3 transtornos. Entende? Então, tem coisas que você vai falar assim, nossa, mas eu também tenho hipersensibilidade sensorial, mas o TDAH também tem e o superdotado também tem. Nossa, mas eu tenho interesse restrito, o TDAH tem e o superdotado também tem. Então, se o teste apresentou para você que essas características, por mais que sejam comuns nos 3 transtornos, não te colocou dentro do espectro do autismo, é porque realmente você tem hiperatividade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Compreende? E realmente ela pode até imaginar ser autista, mas é porque as características realmente são idênticas. Mas o que afeta a pessoa, o que coloca a pessoa dentro do espectro do autismo é o interesse restrito e repetitivo e a deficiência, a dificuldade de convívio social. O que isso afeta em mim, por exemplo? Eu tenho muita dificuldade de manter relacionamentos. Eu começo o diálogo. E olha que interessante. Foi justamente no teste, quando ela disse que eu tinha dificuldade de conversar. Eu tô aqui conversando com vocês, certo? Não. Aí ela me mostrou, existe diferença entre conversa e discurso. A Vanessa discursa. Eu não consigo falar no telefone, falar assim em ligação, porque eu não sei a hora de parar e a hora de continuar. Eu não percebo isso. Isso é uma característica do autista. Ele não percebe o limite da fala. Então eu não falo. E engraçado que a minha irmã mais velha chegou para mim uma vez, preocupada comigo, falou assim, Van, conta o que está acontecendo com você, você não fala de você. Outra característica do autista. Porque o autista, ele não fala dos seus próprios sentimentos, ele tem dificuldade de dizer o que está sentindo, porque ele não consegue comunicar isso. Então, tem características que são comuns entre essas 3 características, né? O superdotado, o TDAH e o autista, porém, o autista tem um bloco de coisas que coloca ele, características que coloca ele dentro do espectro do autismo que o TDAH não tem. Quer ver uma diferença? O autista, ele busca padronizar as coisas. O TDAH não consegue padronizar. Isso é uma característica, assim, gritante. O autista, ele busca o padrão, e quando não tem um padrão, ele cria um padrão. O TDAH não consegue criar padrões, é bagunçado. Já o autista, não. E aí, para a pessoa que tem autismo, uma comorbidade muito comum é o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Por quê? Ele fica tão fixo em manter padrões que ele sofre emocionalmente com isso. Viu como é interessante? Mas são bem parecidos. Então, minha irmã, aí vamos para a sugestão. Não busque outro diagnóstico. Eu fiz isso e, pela misericórdia de Deus, corroborou. Mas isso eu aprendi com o meu terapeuta, Dr. Luiz Gerlima, que é uma bênção na minha vida e tem feito terapia comigo e com o Léo para ele aprender a lidar comigo. Porque isso é muito importante, tá? O apoio da família e entender. Léo faz terapia com o mesmo psicólogo que me atende, porque não é uma terapia emocional, é terapia cognitiva comportamental. O Léo precisa entender como eu me comporto para ele poder me ajudar e também não sofrer comigo, né? Com as minhas manias. E aí o Luiz já chegou e falou assim, Vanessa, deixa eu explicar porque você precisa ouvir uma pessoa só. Porque se um médico diz, não, você tem TDAH, aí o outro diz, não, você tem autismo, aí piorou a sua situação. Porque quem é que tá falando a verdade? Aí você vai ficar numa busca eterna. Então, minha irmã, se eu pudesse te dar uma sugestão, né? Que o conselho não se vende, né? Fica com esse diagnóstico e entenda que daqui a pouquinho você pode buscar mais testes para outras coisas, mas experimenta fazer uma terapia
tomar a medicação. Por quê? Autismo não tem medicação que auxilie. A terapia auxilia. Já o TDAH tem medicação. Talvez, encontrando esse diagnóstico e o médico passando uma medicação que se ajuste ao seu TDAH, você vai ver melhor. Opa, viu? Não era autismo mesmo, não. Era TDAH. Entendeu? Isso é um bom indicativo. Próxima pergunta diz o seguinte: por que o autismo tem aumentado muito nos dias atuais e qual a causa do autismo? Aí, para quem quiser responder aí, doutor Aguinaldo, Avan. Eu falo, pastor? Sim, e sendo essa a última pergunta, porque agora eu que vou ter que sair também, né? Tá bom, e aí, se tiver mais perguntas, a gente vai apresentar. Tem mais. Mas desde já, que eu sei que se você vai encerrar para mim, Ivan, eu vou estar por aqui, mas eu quero agradecer, Ivan, muito esclarecedor, e é muito bom essa conversa, esse momento de encontro. E a Rede 316 e o programa do Divan está aqui justamente para isso, para trazer luz e trazer entendimento para que as pessoas possam não viver em sofrimento. Essa é a realidade. Não viver o transtorno, né? Tem várias perguntas, viu, galera? Chegou muitas perguntas, ou chegaram, né? Muitas perguntas mesmo aqui, viu? Então, já pedi aí, agora pedi aí pro Luiz separar todas elas aí, pastor, manda pro Luiz. Ivan, pode voltar semana que vem pra gente poder responder essas perguntas? Vamos deixar mesmo fechado, porque o autista precisa de previsibilidade. Você me dizendo hoje, precisa acontecer na quinta-feira. Então, eu vou ficar assim, podemos voltar no outro dia? Acabou comigo. Não, é que você... É quinta-feira, e com o seguinte, se possível, vou pedir para mandar para você todas essas perguntas. Mandem para mim, mande para você também, tá bom? Bom, fechando aqui, então, com essa última pergunta, eu me embolei aqui, pastor Welber, repete, por favor. Cadê? Agora deixa eu ver se eu acho aqui. Por que o autismo tem aumentado muito nos dias atuais e qual a causa do autismo? Vou começar pelo final. Não tem causa, porque não é doença, né? Então a combinação veio porque Deus permitiu e Ele tem uma intenção nisso. Então assuma isso, não é a Van que está dizendo para ver de modo romântico o autismo, não. É a Bíblia que me disse isso e me trouxe uma paz e um engajamento, uma força tão grande. Então entenda que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Talvez você não esteja vivendo isso, vivendo um transtorno, porque você não está vendo o que Deus quer fazer através de você. Porque lembra do que disse Jesus para os discípulos quando viram aquele cego? Deus fez com que isso acontecesse para que a obra dele fosse manifestada através da vida dele. Deus quer usar essa pessoa autista de alguma maneira. Ajude você que tem essa percepção a enxergar isso. Agora, modinha, agora todo mundo é autista. Se fosse modinha, você encontrava diagnóstico em qualquer esquina e aí todas as pessoas poderiam ser. Infelizmente, esse discurso de modinha está acabando com a validade dos diagnósticos que estão surgindo. O que acontece? O autismo, ele não é um problema. É uma característica. Lembra que eu falei? Cabelo cacheado, morena, olhos pretos, forma de pensar diferente. É isso. O que acontece é que a gente está vendo como um problema. Por quê? Porque antigamente era mais fácil de ser identificado os níveis 3 de suporte, com muita necessidade de ajuda e muitas dificuldades. Mas existe o nível 1, existe o nível 2. Inclusive, foi descoberto que aquele que precisa de mais suporte, com treino específico, terapia ABA, terapia cognitiva comportamental, ele pode aprender de maneira que venha evoluir a chegar ao nível 1 de suporte. E o que vai acontecer quando ele chegar no nível 1 de suporte? Porque não tem o nível 0. Ele vai conseguir viver socialmente, ele vai poder casar, ter 3 filhos, participar de uma rádio, ensinar, trabalhar profissionalmente, porém as consequências das desregulações que a característica biológica dele traz continuam existindo. Por isso que ele não deixa de ser autista, mas ele consegue viver socialmente. Compreende? Pastor Welber, anota uma pergunta aí minha para mim mesma que eu preciso citar na próxima semana.
é porque o autismo é considerado deficiência. Isso é muito importante. Porque se não é uma doença, por que o autista é deficiente e o TDAH não é? Porque o TDAH não é considerado, né, dentro das leis como uma deficiência e o autista é. O autista é uma pessoa com deficiência. E aí eu quero explicar um pouquinho sobre isso, porque é muito importante. Porque para mim foi muito difícil de aceitar isso. Nossa, eu sou um PCD. Como assim? Depois que eu fui estudar sobre o que é deficiência, eu falei, eu sou deficiente. Muito bem. Bom, então, gente, 11 horas e 31 minutinhos, a gente precisa encerrar por aqui, porque o doutor Aguinaldo ele trabalha daqui a pouquinho, né? Então a gente precisa encerrar por aqui, mas está marcado, quinta-feira que vem, então a gente vai voltar continuando a falar aí sobre o TEA, com participação da minha amiga Van Gomes, como ela falou, ela está hiper focada no assunto, então, meu irmão, se prepare, porque tem certeza que vai aumentar muito os teus conhecimentos aí através dos nossos queridos doutor Aguinaldo e Van Gomes na próxima quinta-feira. Gente, bom fim de semana, Deus abençoe. Van, a gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser, né? E doutor Aguinaldo na próxima quinta, permitindo Deus, estaremos juntos também. Bom fim de semana, ótima tarde para vocês, que Deus abençoe e até lá então. Até lá, deixei aqui a pergunta, tá, Van? Anotei também, eu lembro lá na próxima quinta. Tudo de bom com vocês e muito obrigado aos nossos ouvintes aí. Pastor Elber, um abraço a todos. Valeu. Obrigada, tchau, gente. Boa semana, tchau. Valeu pra nós. Gente, 11 horas e 32 minutinhos. Então, para você que mandou as tuas perguntinhas, tá? A gente tá anotando tudo aqui. Que quiser, inclusive, mandar perguntas também, a gente vai estar anotando. Se foi gravado, a gente vai estar guardando aqui, porque na segunda-feira a gente vai estar, melhor, na quinta-feira que vem, a gente vai estar liberando para que os nossos participantes aqui possam estar respondendo as suas perguntinhas, tá bom? Então, fique tranquilo, quinta-feira que vem, a gente vai estar com os nossos queridos doutor Aguinaldo e Van Gomes e, claro, as suas perguntinhas estarão sendo liberadas. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.